Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Apocalipse capítulo 8, tá bom? Vamos lá aqui, começando no versículo 1. Diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Bom, explicando esse versículo aqui, falou então aqui no capítulo 8 a abertura do sétimo selo, tá bom? Então aqui vai falar de vários eventos que vão acontecer sobre a abertura do sétimo selo. Aqui no sétimo selo tem uma referência para Doutrina e Convênios, seção 77, tá bom? Que lá são perguntas e resposta que Joseph Smith fez pergunta e o Senhor respondeu acerca de Apocalipse, por exemplo, né? Então, falando sobre o sétimo selo aqui, Joseph Smith perguntou: quando se cumprirão essas coisas descritas no capítulo 9, que são calamidades, terremotos, várias coisas que vão acontecer, que nós vamos ler aqui entre o 8 e o 9, tá bom? Aí o Senhor respondeu assim: cumprir-se-ão depois da abertura do sétimo selo, antes da segunda vinda de Cristo. E antes, até eu pensava que o sétimo selo seria aberto com a vinda de Jesus Cristo, iniciando o reino milenar. Mas a resposta a Deus, a Joseph Smith, são que essas coisas iriam acontecer na abertura do sétimo selo, em preparação para a segunda vinda de Cristo. Que essas coisas iriam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Então, dado essa resposta, né, e talvez eu estude um pouquinho melhor amanhã, para trazer alguns sinais aqui do sétimo selo. Para quê? Para nós vermos que nós já estamos vivendo no sétimo selo. Aquela parte que fala, e vi um anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar, nós interpretamos, né, que aquele anjo seria o anjo Moroni, e que o livro que ele tinha ali selado é o livro de Mórmon, né, para todas as nações, tribos, línguas. Então, se o sétimo selo significa essa abertura, o surgimento do livro de Mórmon, então nós já estamos no sétimo selo, tá bom? Em preparação para a segunda vinda de Cristo, que é o que menciona aqui. Então, vamos continuar aqui, né? Aí diz que após a abertura do sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Esse quase meia hora, falando aqui que fez silêncio aonde? No céu. Então, alguns pegam o cálculo, né, do tempo do Senhor como o tempo da terra. Como está falando que fez silêncio no céu, né, por quase meia hora, né, e aí faz aquele cálculo que diz que 1000 anos para nós aqui na terra é como se fosse um dia para o Senhor, lá onde o Senhor está, tá bom? Eu acredito que isso é simbólico, mas de qualquer forma, se você pegar 1000 anos e transformar, né, em um dia, e depois fazer aqui essa meia hora, vai dar cerca de 21 dias, não, 21 anos, tá bom? Então, houve silêncio no céu, aqui para a terra, para nós, seria no equivalente a 21 anos, tá bom? Mas eu acredito que isso é simbólico, não vai haver um silêncio no sentido de que Deus não vai falar conosco, nada disso, né? Aqui, eu acredito que está falando que quando diz que houve silêncio no céu pelo período de meia hora, significa reverência. Tem uma escritura que traz esse entendimento para nós. Está aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz assim: E Yahvé, ou seja, Jeová, está no seu santuário sagrado, silêncio em sua presença, terra inteira. Tem outras traduções que traz assim, calem a boca na presença do Senhor, né? Uma expressão forte aqui. Mas aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém fala silêncio na sua presença. Eu gostei mais desse aqui, porque encaixa certinho com esse silêncio no céu. Então aqui, para mim, o que está demonstrando é que quando Cristo estiver vindo, vai haver uma reverência total, tá bom? Eu acredito que seja isso aqui. Vamos lá, o versículo 2 diz assim: E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhe dado 7 trombetas. Né? As trombetas, né, elas são sinais de comunicação de batalha. Dependendo do toque da trombeta, é para o exército se posicionar de uma maneira. O outro toque da trombeta é para o exército cair em retirada, né, porque estão perdendo. O toque da trombeta também ficava com atalaia na frente, vigiando a cidade. Né? Se viessem inimigos atacar ali, ele tocava a trombeta e a cidade despertava, então, para combater.
né? O número 7 não está somente aqui. Aqui no livro de Apocalipse é toda hora, né? Aqui fala sobre 7 anjos, 7 trombetas, vai falar sobre 7 taças, né? Vai falar muito sobre o 7, mas no Velho Testamento também. Lembra quando um episódio com trombeta é aquela com Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Ele teve que rodear a cidade durante 7 dias. Cada dia ele ia lá e girava um dia, dava uma volta na cidade de Jericó durante 7 dias. E no sétimo dia, ele girou 7 vezes a cidade. E aí ele tocou a corneta, a trombeta aqui, né? Trocou, gritaram e a muralha caiu, tá bom? Mas aqui, nesse sentido aqui, né? Que tá falando das trombetas que estão tocando aqui na questão do Apocalipse, não é uma trombeta literal, no sentido de que todos vão ouvir o som. Aqui é no sentido de que vai ser um sinal que vai para os 4 cantos da terra, né? A trombeta você toca, o som dela vai para todos os lados ali. Então é disso que está falando, um barulho alto, né? Não literalmente um barulho que as pessoas vão ouvir, mas o Senhor vai falar aqui por meio de terremotos e outros acontecimentos que vai ser mencionado aqui. Então esse é o sinal aqui da trombeta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, versículo. Vamos lá para o versículo 3. Versículo 3 em diante aqui, ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com orações a todos os santos sobre o altar e o ouro, e está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo no altar, e lançou-lhe sobre a terra. E houve vozes de trovões, relâmpagos e terremoto. E os sete anjos tinham as 7 trombetas e prepararam-se para tocar. Bom, aqui, né, essa descrição aqui que João está contando sobre o anjo, ele vai até o incensário, aqui é uma referência ao tabernáculo, ao templo, né? Colocava-se o incenso ali no altar para ele ficar queimando, e subia, né, uma fumaça, aquela fumaça gostosa, era aromatizante, né, como é que fala? Aquele cheiro gostoso ali, um incenso queimando, e aquilo simbolizava as orações, né, dos santos subindo a Deus, as petições do seu povo subindo até Deus. Então, quando ele traz essa simbologia do templo, o fogo queimando ali, ele está falando das orações dos santos, que nós vamos clamar pela segunda vinda. E aí, então, precisa vir essas coisas aqui para que o povo se arrependa. Vai vir, então, as calamidades que ele vai começar a contar aqui, contando a primeira trombeta, a segunda trombeta, e vai tocando as trombetas aqui, e vai acontecendo coisas sobre a terra, tá bom? Então, ele fala que essas orações subiu ao Senhor. E quais são as orações que nós vamos estar fazendo? Vai ser oração de proteção também, porque essas calamidades vão vir e nós precisamos ser protegidos. Então, tanto para que a vinda de Cristo venha logo, mas também para que sejamos protegidos dessas calamidades. E olha só o que acontece aqui então, né? Aqui falou, né, que e houve vozes de trovões, relâmpagos e terremotos. Então, as trombetas vão trazer esses relâmpagos, terremotos, trovões. Olha o que diz aqui na seção Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 89. Depois de vosso testemunho vem o testemunho dos terremotos, que farão gemer a terra e o seu âmago. E os homens cairão por terra, e não poderão ficar de pé. E vem também o testemunho da voz de trovões, das vozes de relâmpagos, da voz de tempestade, de ondas do mar, arremessando-se além dos seus limites. Bom, por enquanto, as pessoas estão ouvindo o nosso testemunho. Nós convidamos elas para ir à igreja, prestamos nosso testemunho, os missionários assistem, eles estão por todo mundo compartilhando o evangelho. Esse é o testemunho que nós estamos compartilhando. Mas vai chegar uma hora, como falou aqui, vai vir por voz de trovão, relâmpago,
as ondas do mar vão se arremessar além dos seus limites. Então, terremotos, tudo isso vai ser um testemunho para as nações se arrependerem. É o toque da trombeta aqui, tá bom? E aí, então, faz sentido aqui a oração dos santos pedindo, né, proteção ao Senhor. Continuando aqui, o versículo 7 diz assim, ó. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde que foi queimada. Né? Então, tocando essa primeira trombeta aqui, houve saraiva, né, de fogo misturado com sangue caindo sobre a terra. Em Doutrina e Convênio, na seção 45, fala realmente de uma chuva de pedras que vai haver e vai acabar com as lavouras da terra, né? Uma parte, por exemplo. Aqui em Apocalipse a gente vai ouvir muito falar dessa parte aqui, ó, a terça parte. A terça parte, sempre falando sobre a terça parte, significando que não é um todo, tá bom? Que é apenas uma parte que o Senhor permitiu que destruísse, tá bom? E aqui também, quando fala saraiva de fogo, é semelhante às pragas de Moisés. Vai ter duas aqui, vai ter a praga do gafanhoto, né? Mas incrivelmente descrito aqui em Apocalipse, os gafanhotos eles não vão comer o verde, né? As plantações, eles vão danificar o homem, né? E somente aqueles que não foram selados pelo Senhor, somente esses, né? O que está sendo compartilhado aqui. Então veja que Apocalipse tem muita coisa simbólica, mas tem muita coisa que eu acredito que vai ser literal, tá bom? Por exemplo, esses gafanhotos que vão vir, essa parte que fala aqui da saraiva, também houve saraiva de fogo lá com Moisés, né? No Êxodo, tá lá em Êxodo capítulo 9, do versículo 22 ao 25, falando, né, dessas pragas literais. Vai ter algumas coisas eu acredito que vai ser literal, porque se eu acredito que no Egito o Senhor fez esses sinais e maravilhas, porque eu não vou acreditar que ele pode fazer hoje em dia, né? Então eu acredito que tem coisas que são literais, aqui o cumprimento, e tem coisas que são figurativas, né? É um exemplo de coisas para nós aprendermos aqui, não é literário. Mas isso eu acredito que sim, né? Será literal. Aqui o versículo 8 continua. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Novamente falando sobre a terça parte, que falou ó, de saraiva. A gente ainda vai falar da praga do sangue, né? Os rios se tornando em sangue, as estrelas escurecendo, o sol se escurecendo, várias coisas aqui. Então, eu acredito que algumas dessas coisas são literais, tá bom? Que vai acontecer aqui. Mas são semelhantes às coisas que Moisés ele fez lá no Egito também. Então, essa parte aqui, sempre falando a terça parte. Quando nós chegarmos, né, na parte lá que fala sobre que uma terça parte dos anjos caiu, né, junto com Lúcifer, né? A terça parte não significa 33%, tá bom? Não é 33%, é apenas é uma parte, mas não é 33%. É um valor simbólico aqui, tá bom? Uma parte simbólica do que foi danificado. É isso, tá bom? Quando chegar lá na parte que fala dos anjos, né? Que for a terça parte, aí eu vou compartilhar direito com vocês essa parte, tá bom? Vamos lá, versículo 9 em diante aqui. Ixi, o tempo já tá avançado aqui. Deixa eu ver se eu vou passar aqui já pro versículo 13. Versículo 13 é um dos finais aqui, né? Deixa eu ver. Aqui ele só vai continuando. Do versículo 9 ao versículo 12 aqui, ele vai falando das pragas e fala que o sol vai perder o seu brilho, a terça parte do sol, a terça parte das estrelas vai perder o seu brilho, a terça parte da lua vai perder o seu brilho. Então a ideia é que vai ter alguma coisa, como está no Novo Testamento, o sol vai cobrir-se como um saco de silício, né? É como se você estivesse olhando o sol, mas você põe um saco, uma estopa de pano na frente. O sol passa, mas está mais escuro, né? Então pode ser alguma poeira de vulcão que vai cobrir a terra, ou a própria poluição, queima de produtos químicos, explosão de alguma coisa que vai cobrir, vai ficar um certo tempo aí com
com o sol coberto, né? No sentido, não que não vai passar a luz solar, mas a terça parte dessa luz, né? Como diz aqui, menos da metade, né? Vai ser coberto, vai ficar escuro, tá bom? Então tá se referindo a isso aqui, um dos toques da trombeta. O versículo 13 diz assim: e olhei e ouvi o anjo voando no meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, porque por essa causa e outras vozes de trombeta, 3 anjos ainda hão de tocar, né? Aqui vai falar do toque da trombeta desses outros 3 anjos, que são 3 ai, tá bom? O que vai sacudir realmente a terra aqui, tá bom? Falando sobre isso, ó, Doutrina e Convênio 8892 diz assim: os anjos voarão pelo meio do céu, e clamando em alta voz, soando a trombeta de Deus, dizendo: preparai-vos, habitantes da terra, pois é chegado o julgamento de nosso Deus. Eis que vem o esposo, saí para encontrá-lo, né? Então, fazendo essa referência. Vou finalizar a mensagem aqui, pulando para o capítulo 9, o versículo 20 e o versículo 21. Porque conforme estudamos aqui agora no capítulo 8, todas essas trombetas tocando, terremotos, catástrofes, tudo isso aqui é um testemunho, porque as pessoas não ouvem os testemunhos dos profetas, dos apóstolos, não ouvem o testemunho dos missionários, dos membros da igreja, não se convertem ao Senhor. Então o Senhor dá o testemunho da força das águas, dos terremotos, e mesmo com todas essas calamidades, olha o que diz aqui no capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, né, que ocorrerão com o toque das trombetas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, e todos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, ídolos, né? Ídolos, aqui ouro, prata, todas essas coisas que não têm valor nenhum, né? Perante as coisas do céu. E as pessoas preferem o seu carro novo, ficar em busca de conquistar só uma casa nova e não buscam ao Senhor. Deixam de frequentar a igreja, não buscam a Deus na sua vida. Então isso se torna o Deus dessas pessoas. E mesmo com todas essas catástrofes, esse testemunho diz que essas pessoas não se arrependeram. Né? Os que ficaram vivos ainda não se arrependeram. Que coração duro, né? Versículo 21 aqui. E se não se arrependerem dos seus homicídios e das suas feitiçarias, nem de suas fornicação, nem de seus frutos, né? Ou seja, e não se arrependerem, mesmo depois de todas essas calamidades, essas pessoas, muitas eu acredito que vão se arrepender, mas mesmo assim tem muitos que vão estar obstinados, né? E não vão se arrepender dos seus maus frutos, como ele colocou aqui, né? Das suas fornicações, das suas feitiçarias, homicídios e várias coisas erradas ali que eles fizeram, tá bom? E que nós possamos não esperar, né, a voz de trovão, terremoto, né, sacudir a nossa vida para que nós nos voltemos para o Senhor, que nós possamos estar constantemente perante o Senhor. E vamos aproveitar esse tempo que é concedido, que nós prestamos o nosso testemunho às pessoas, que ainda não está sendo necessário o mar prestar testemunho, o terremoto e as outras calamidades, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.